Se você também não aguenta mais ouvir sobre taxa Selic, mas também não faz ideia do que significa, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre taxa Selic e a partir de agora poder explicar para outras pessoas também. E se você ainda não me conhece, se você caiu aqui de parapente, porque eu não aguento mais as pessoas falarem que se você caiu aqui de paraquedas. O meu nome é Gabi Sal e esse é o canal Bolsa Rosa, um canal que foi criado especialmente para você, mulher, que quer aprender mais sobre mercado financeiro, que quer entender como funciona esse sistema, a bolsa de valores, que quer começar a investir e aos poucos ir conquistando sua independência financeira. Então, se você ainda não é inscrito, se você ainda não assistiu nenhum vídeo, já dá uma sentada de dedo nesse like e outra sentada de dedo nesse inscrever-se, que é para esse canal crescer cada vez mais e o YouTube entender que é um conteúdo importante para você, para suas amigas, para sua família, para todo mundo que precisa aprender sobre finanças, sobre educação financeira. Engraçado é que na hora que eu vim começar a gravar esse vídeo para vocês, aí que eu fui me dar conta, mas será que eu sei realmente o que é a taxa Selic? Gente, eu sei que é chato esse assunto, mas algumas coisas precisam ser esclarecidas para que outras façam sentido. Então a gente vai começar primeiramente pela sigla Selic, que significa o quê? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Guria, suas loucas! Olha só, deixa eu explicar de uma forma bem simples. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. É através dela, a partir dela, que todas as outras taxas são definidas. Então é como se fosse, como é que eu posso explicar? É como se fosse um remédio para pressão alta. Pense, quando a inflação do país está muito alta, significa que as coisas estão extremamente caras, né? E você consegue comprar menos coisas com o seu dinheiro. Quando a inflação está muito baixa, é quando o nosso dinheiro está valendo mais, a gente acaba querendo comprar mais, a produção aumenta, enfim. Tanto o alto demais quanto o baixo demais é ruim. Então existe uma taxa ali que centraliza, que faz com que exista um equilíbrio nessa inflação. E a taxa Selic surgiu exatamente para fazer isso. Ela foi criada no momento em que o país estava assim praticamente quebrado, a inflação altíssima, como se fosse pressão alta mesmo, sabe? Então quando a pressão está muito alta é perigoso a gente morrer, não é verdade? Quando a pressão está muito baixa também é perigoso um desmaio, até mesmo falta de oxigenação no cérebro, enfim. Os dois polos são ruins para o nosso corpo, assim como os dois polos da inflação são péssimos para o nosso país. Então a taxa Selic surgiu para equilibrar essa inflação. Hoje, a taxa Selic está em 4,25% e ela está subindo cada vez mais. A previsão é que até o final do ano ela esteja em 6,5%. Mas não pense que ela vai subir indefinidamente, porque é muito provável que isso não aconteça, pelos motivos que eu já falei, porque tem que existir um equilíbrio. Então pense assim, quando o governo diminui a dose desse remedinho para pressão alta, o que acontece? Quando ele, que significa o quê? Quando ele diminui a taxa Selic, então as pessoas tendem a comprar mais, o crédito fica mais acessível, os bancos também diminuem as taxas de juros para a gente poder fazer empréstimo, né? As instituições bancárias oferecem cartões de crédito para a gente adoidado e a gente aproveita, né? Só que o que acontece em seguida? Como as pessoas estão comprando demais, elas também acabam se endividando demais, até que o governo decide fazer o quê? Não, vamos aumentar um pouquinho a dose lá do remédio para pressão, né? Porque como a gente diminuiu antes, o povo aproveitou, né? Para gastar, para comer o que não podia, comer sal até não querer mais, e a pressão começou a subir de novo, a inflação começou a subir. Aí o governo vai lá e dá o remedinho de novo, né, que seria o aumento da taxa Selic, para dar uma equilibrada. Não, o povo já se endividou demais, agora o povo tem que começar a pagar. Os bancos não oferecem tanto crédito quanto antes, né, e aí a economia acaba se equilibrando novamente. Então, só para você ter um comparativo de valores, né, pensando em taxa Selic, que é o centro de tudo, que é a taxa básica de juros do nosso país, a partir dela é definida a taxa da poupança, por exemplo, que sempre a rentabilidade vai ser menor que a taxa Selic. Então, se você for lá hoje fazer seu investimento no Tesouro Selic, colocar lá R$1.000, por exemplo, ao final de um ano, esses R$1.000 vão ter rendido 4,25%. Na poupança, esses R$1.000 vão ter rendido 3,5%.
né? Então, assim que, mesmo que a taxa Selic caia, a poupança também vai cair. Se a taxa Selic subir, a poupança sobe um pouquinho, mas ela sempre acompanha, ela não chega a ficar igual à taxa Selic. Da mesma forma, o CDB lá do seu banco, que é como se fosse o equivalente do Tesouro Selic, mas também nunca chega à mesma rentabilidade da taxa Selic, é sempre um pouco a menos. A situação em que você vai ter uma rentabilidade maior que a taxa Selic na renda fixa é no próprio Tesouro Direto, quando você tem opções de investir num prazo mais longo, né, como o Tesouro IPCA. Claro que se você retirar ali antes do prazo, que se eu não me engano são 10 anos o prazo mínimo, você vai ter uma rentabilidade menor, né? Mas se você consegue manter até o final do prazo, né, que seria de no mínimo 10 anos, você tem uma rentabilidade de pelo menos 8% ao ano, que é quase o dobro do que a taxa Selic. Então, a partir de agora, quando você ouvir falar de Tesouro Selic, você já vai linkar com a taxa Selic, né, que a taxa é o centro de tudo no nosso país. O Tesouro Selic é o título que você compra, né, quando você investe lá no Tesouro Direto. E aí, por que ele chama Tesouro Selic? Porque a taxa de rentabilidade dele é com base na taxa Selic, que é um rendimento de 100% dessa mesma taxa. Ai, meu Deus, ficou muito confuso, não sei do que você tá falando. Ai, gente, eu posso tentar gravar de novo, mas assim, basicamente isso, não tem muito o que ser explicado. Pensa no remedinho da pressão que eu acho que vai dar bom. E para finalizar com uma frase de Warren Buffett, uma pessoa só está sentada em uma sombra hoje porque outra plantou uma árvore há muito tempo atrás. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.